Fala aí, irmão Sidney. Fala no microfone aí para ver se o microfone está funcionando aí. Pastor, a paz do Senhor Jesus, tudo bom? Amém, tudo ótimo, graças a Deus. Uma aula muito especial. Hermenêutica Sagrada. Bom, então vamos começar a nossa aula. Bom, hermenêutica sagrada, o que vem a ser e o que significa hermenêutica sagrada. Hermenêutica sagrada é a arte de interpretar as escrituras sagradas. O dicionário teológico do escritor Pastor Claudionor Correia de Andrade, ele define, por exemplo, essa expressão hermenêutica com um significado do grego, hermenêuticos, que significa literalmente a arte de interpretar. A arte de interpretar. Então, segundo o doutor Claudionor Correia de Andrade, hermenêutica é a arte de interpretar. Então, e por que é importante termos uma pequena noção de interpretar, de interpretação de texto, de interpretar a Bíblia para não termos problema? Qual a importância da hermenêutica? Bom, então a hermenêutica é uma arte de interpretar, por exemplo, os textos sagrados ou textos antigos, e a hermenêutica ela tem como objetivo descobrir o verdadeiro significado daquele texto. Então, olha a importância da hermenêutica, ou seja, quando eu estudo a hermenêutica, então eu leio aquele texto e com o conhecimento hermenêutico eu sei o que realmente aquele texto quer dizer. Por quê? Existe uma distância de tempo, um distanciamento de tempo. Ou seja, o texto foi escrito a partir do Novo Testamento há quase 2000 anos atrás. O último livro da Bíblia há quase 2000 anos atrás. O primeiro livro há 4000 anos atrás. Então imagina como eu tenho que fazer a leitura carinhosa, não rápida, mas a minha labuta no estudar um texto e entender o texto para saber qual era a intenção, o pensamento, o propósito daquele autor ao escrever aquele texto. E com isso, eu, por exemplo, sempre li o Salmo 23 e sempre li o Salmo 23. Na época, quando eu não tinha um conhecimento hermenêutico, a forma de interpretar o texto, principalmente, eu lia o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, para mim, e quando você vai fazer uma interpretação daquele texto, o texto, a melhor tradução é de nada me falta, ou o Senhor de nada me faz ter falta. Então, ou seja, o Senhor, só ter Deus, só ter o Senhor, isso já é o suficiente. Então, quando você pega um texto aí de 4000 anos, aí eu pego em pleno século XXI, eu faço uma leitura do Salmo 23, aí coloco a Bíblia lá em cima do Salmo 23 e leio o Salmo 23 como se ele tivesse uma proteção, pego o Salmo 91 e coloco ele como se ele fosse ali um protetor, abro no Salmo 23, abro no 91, e não entendo quem é o Senhor do Salmo 23, por exemplo, entendeu? Não entendo por que o Senhor de nada me falta. De nada me falta. Então, não vai faltar luta, não vai faltar problema, não vai faltar dificuldades, mas só em ter Deus, isso é o suficiente. Então, isso, quando você passa a entender um pouco a hermenêutica e entender a interpretação de texto, então a tua fé, o teu entendimento, ele alicerça mais nas Escrituras Sagradas. Então, por isso a importância da hermenêutica. Amém? Continuando, por exemplo, o uso da hermenêutica nos faz descobrir que realmente disseram tanto os profetas como o que disseram os apóstolos. Por exemplo, esta é uma arte considerada, é uma ciência, porque ela tem normas, ela tem regras. Por isso, a exegese, ou exige-se de um bom intérprete, que ele aprenda essas regras hermenêuticas, bem como a arte de aplicar. Porque se tem uma coisa
difícil hoje é se nós já não interpretamos, não fazemos a interpretação correta. Aí, na hora de aplicar aquilo que interpretamos errado, erramos mais ainda. Imagina só, meu amigo, como gera um problema dentro daquilo que para você ensinar a verdade. Se o texto já tem aí, os textos já são textos milenares. O livro é um livro milenar. Já tem um distanciamento de cultura, de época, de texto. Exatamente. Aí gera exatamente um pretexto para você criar inúmeras heresias. Por exemplo, quando eu digo que eu vou ser um pregador, quando eu digo que eu vou ter ser pastor, que eu vou estar na frente de um trabalho para exercer o ministério do Senhor, principalmente, eu preciso entender as Escrituras para que eu não ensine errado. Lembram o que está escrito? Leia aí Tiago, capítulo 3, por favor. Lê no microfone. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha o que aqui Tiago diz. Amém, Luciana? Deus abençoe. Deus abençoe os alunos que estão assistindo ao vivo. Pastor, vou deixar Tiago, com o pastor. Tiago, capítulo 1. Quem vai ler? 1? Isso. Tiago, capítulo 3, versículo 1. 3. Depois põe o microfone para vamos ver como é que vai ficar. Dá o feedback aí, irmã Luciane, como é que está o som dos irmãos aí que vão ler. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ponto. Olha o que ele está dizendo assim, olha, muitos de vós não sejais-vos mestres, sabendo que receberemos um mais duro juízo. Aqueles que ensinam, aqueles que pregam, aqueles que falam do testemunho, receberão o mais duro juízo pelaquilo que ensinaram. Olha a importância de quem ensina, de um pregador, de um pastor, de ler a verdade, interpretar certo e depois aplicar. Então ele tem que fazer a interpretação correta e fazer a aplicação correta, senão ele vai interpretar o texto e fazer a aplicação por seu bel prazer. Ou seja, fazer a interpretação para o seu próprio interesse. Ou fazer a aplicação para o convencimento errado das Escrituras. Ou do propósito que ele queira. Porque a Bíblia ela tem imagens para tudo. Por isso que existe hoje falsos profetas, falsos mestres, heresias no meio da igreja. E as maiores heresias e os maiores problemas estão relacionados a uma falta de interpretação e, pior, uma péssima aplicação. E a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes. Quando você... fecha ela aí. Ela aí, fechada, ela é uma espada. Abra ela no meio. Abriu? Ótimo. Ela é a espada de dois gumes. No gume número 1, interpretação. Gume número 2, aplicação. Primeiro, se interpreta. Depois, aplica. E o segredo está onde? Na interpretação. Obviamente, se você interpretar errado, você vai aplicar errado. Aí entra as maiores heresias do mundo. Pessoas que não param para sentar numa sala como essa para poder aprender a interpretar e já querem estar ensinando. Pode falar, desculpa. Microfone aí, por favor. Pode. Não é pergunta. Não. Só uma complementação. Isso, mas aí aparece aí. Pode para poder o pessoal ouvir também. Que a gente tem que saber a hermenêutica e também saber a exegese, né? Como é que... A homilética, que é a arte de você aplicar aquilo que você interpretou. Entendeu? Porque a exegese já é o estudo já mais do original, que também está dentro da interpretação, que nós vamos estudar isso aí também. Tá bom? Então, ficou claro aqui, já nessa prévia introdutória, aqui o nosso assunto sobre interpretação. Olha a importância da interpretação. Olha a importância da interpretação. Tá bom? A hermenêutica não se encontra isolada de outros campos de estudos bíblicos, tá? Como, por exemplo, ela está relacionada ao cânon, ela está relacionada à crítica textual, tudo isso nós vamos estudar, tá? E principalmente quando nós falamos em cânon, os 66 livros da Bíblia, tá? Então, imagina, é importante, nós estudamos aqui em Bibliologia exatamente os 66 livros da Bíblia, estudamos o cânon, estudamos a inspiração plenária e verbal dos 66 livros da Bíblia,
Então, a hermenêutica, ela está relacionada ao cânon, à crítica bíblica. Por que está relacionado à crítica bíblica? Porque vocês hão de conver comigo que o que nós temos hoje, a Bíblia é um livro antigo, é um livro muito antigo, e ele foi escrito, os primeiros em pergaminho. Então, os pergaminhos iam sendo copiados. Imagina as cópias sendo copiadas do original que Isaías escreveu, que Moisés escreveu, que Paulo escreveu, que João, que Ezequiel, que Daniel, que Amós, que os profetas, os apóstolos, que todos eles escreveram, já morreram, todos eles escreveram, e as cópias que eles deixaram foram acontecendo, a verdadeira, foram feitas cópias para ser lidas nas igrejas, nos locais, enfim, nas sinagogas, e essas cópias iam envelhecendo e iam sendo feitas outras cópias. Então, quando você pega, e com isso, com o passar do tempo, obviamente pode acontecer de ter tido acréscimo, com algum tipo de redução, de pequenas alterações, e com o passar do tempo isso pode acontecer, mas nada que afete a salvação. A crítica textual, você pega todos esses textos, todas essas traduções, e faz uma crítica entre uma tradução e outra tradução, para ver principalmente a veracidade dos pergaminhos, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Aí você me pergunta, mas para quê, professor? Exatamente para que eu comece a ler a Bíblia e ensinar as Escrituras. Se eu não estudar, por exemplo, porque ela foi escrita em que idioma? Hebraico, aramaico e grego. O grego não se fala mais o mesmo. O aramaico tem algumas tribos, acho que também não se fala em língua morta. E o hebraico, o grego e o aramaico. Então, imagina só, nem a língua se fala. Imagina hoje como nós estamos distante daquilo que foi escrito, o original, distante de tanta cultura e de época, entendeu? Então, por isso que necessita esse estudo científico, crítico, da chamada crítica textual, para poder exatamente nós termos tantas traduções que existem hoje. Aí você me pergunta, por que tem tanta tradução? Importantíssimo ter. É importantíssimo ter, porque cada uma, nós vamos estar estudando aqui logo na sequência, o formato que cada uma tradução dessa foi feita para exatamente facilitar a compreensão da interpretação de quem está lendo. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor. A Bíblia, a tradução de uns 40, 50 anos atrás, se nós formos ler ela, poucos entendem. O F de farmácia era colocado... Entendeu? Porque a tradução é do português, então era o português daquela época. Eu tenho uma Bíblia de 50 anos, de 70 anos atrás, é uma Bíblia católica de 12 volumes, traduzida de um padre, que a leitura dela é muito, muito erudita, sabe? Então não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer, não é qualquer pessoa que vai ler ela e entender. Ao ponto que, por exemplo, você precisa de um dicionário dependendo daquelas... Exatamente. Expressão. Exatamente. Isso para traduzir o português. Imagina para interpretar o texto baseado no original. Então, hoje facilitou muito. Você está com uma Bíblia boa na mão, existem várias traduções, e você já lê, ela já te dá uma belíssima interpretação que você não precisa nem, às vezes, nem se aprofundar tanto, porque já vai servir para a tua salvação, tá? E não precisa ser um teólogo ou uma pessoa aprofundada nas Escrituras, ela já vai alimentar a tua fé e você já vai entender. E para quem não tem vocação nenhuma, só ouve o que ouve na igreja e não faz nenhum tipo de leitura dentro de casa, entendeu? Não tem o hábito da leitura, do estudo em casa, de pegar um texto, analisar, perguntar, pegar um dicionário, pegar um atlas bíblico. Eu preciso entender esse texto, sabe? E você só sair daquele texto com dizer, eu entendi agora.
Porque não pode ser um negócio tão difícil. Por que Paulo falou isso? Por que Pedro falou isso? Não está entrando. Sabe, eu já expliquei para vocês, eu li o livro do Apocalipse umas 30 vezes, mas eu não entendia, porque tem regras, né, gente? Quando você lê as coisas sem regra, você lê e perde tempo. Por isso que hoje a minha demanda é estudando o texto. Aí eu aprendo mais do que fazer uma leitura apenas do texto. Isso não é uma questão para todos. Eu estudo o texto, para mim é melhor, porque hoje quando eu pego para estudar o livro do Apocalipse, por exemplo, eu pego um texto, um capítulo, um versículo, e estudo ele dentro da norma, da hermenêutica. Então eu pego o texto, estudo o texto e faço minhas observações. Tá certo? Bom, então, também a hermenêutica está relacionada à crítica textual, à crítica histórica, também está relacionada à exegese bíblica e também está relacionado à teologia bíblica, bem como também está relacionado à teologia sistemática. Então, não é uma disciplina qualquer, ela está ligada a todas. A bibliologia, a tudo, a arqueologia. Então, imagina, olha que disciplina desprezada pela maioria. Olha só o que eu vou falar para vocês, com todo respeito. Uma disciplina abandonada pela maioria dos que falam, que talvez não sabem nem o que significa hermenêutica. Abandonada pelos que estão na prática. Então, hermenêutica, esta arte ou ciência, é necessário por causa das lacunas. Olha o que eu falei anteriormente. Marque aí. Ela é necessária por quê? Por causa das lacunas históricas. Quando o Novo Testamento foi escrito, tinha templo. Os judeus tinham templo. Então, quando aconteceu, o templo foi destruído no ano 70 da era cristã. Então, quando o evangelho, quando os evangelhos, quando aconteceu, a grande maioria, né, existia templo. Os judeus tinham templo para adorar. Já fazem quase 2000 anos que os judeus não têm templo. E a nação, os judeus, é a única nação que não tem templo próprio. Desde quando foi destruído, estão reconstruindo, já está tudo certo para reconstruir, mas não tem templo. Então até isso muda historicamente, como eles se vestiam, como bebiam água, como dormiam, como que era uma casa, como que era a alimentação, como que era para o ritual de casamento, como era o ritual de noivado, como que era tudo isso. Então existe toda uma cultura, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que é que nós fazemos? Às vezes nós pegamos, existe toda essa lacuna, e aí eu pego a Bíblia, faço a interpretação para o presente e esqueço dessa lacuna que existe entre a história, que foi o desenvolvimento, desenrolar de 2000 anos até hoje com a história, sabe, gente? Então eu tenho que voltar. Não é mais. A areia não é a mesma, a água não é a mesma, as oliveiras não são a mesma. Se tiver alguma, tudo bem, dizem que tem oliveira desde a época de Jesus. Mas eu não sei, eu não tenho certeza. Eu preciso ver a questão, essa crítica histórica, porque não dá para acreditar em tudo que falam. Eu estou sendo claro com vocês? Sim. Por isso que essas lacunas do tempo da história geram algumas dificuldades para a leitura da Bíblia e a interpretação da Bíblia. Eu não estou desmotivando ninguém aqui a não ler a Bíblia, mas eu estou motivando você para estudar a Bíblia e se esforçar na Bíblia. Nós temos um problema sério, irmã. Sabe qual? Nós às vezes não ensinamos as pessoas a amar as Escrituras, aí ela não desenvolve aquela paixão, aquele calor pela leitura das Sagradas Escrituras. Eu digo para vocês, não existe nada mais importante do que você ler a Bíblia, você entender a Bíblia, saber que o autor está presente, o autor, Deus, está presente na hora que você está ali sozinho lendo as Escrituras, o autor da Bíblia está ali. E a Bíblia é um livro que é um livro humano e, ao mesmo tempo, divino. É humano porque toda essa composição histórica foi feita pela humanidade. E foi o próprio Deus que quis que a humanidade tivesse registrado os seus fatos, os acontecimentos, para que ele pudesse, se eu quiser, pode, tá bom? Pode? Tá bom? Então, o próprio
O próprio Deus quis que isso acontecesse. Então, as lacunas históricas, as lacunas culturais. As leis também, né? Sim, porque as leis eram outras. O idioma era outro, né? Até o hebraico que era falado na época, o grego que era falado na época, o aramaico que era falado na época. Tudo que era falado na época, hoje é uma outra abordagem, é de uma outra forma. Pode ser, meu amigo, Deus abençoe. É uma outra forma. Então, o que acontece? Quando eu pego um texto, eu pego as escrituras Quando eu pego as escrituras para fazer uma leitura, eu tenho que ter em mente essas lacunas culturais, como roupa, por exemplo. Quando lemos, por exemplo, Jesus transformando no primeiro milagre dele, aí você lê aquele texto e fala assim, mas como é que ele transforma, no primeiro milagre, a água em vinho? E você vê que, quando lemos essa história ali, ela falta muita coisa. Falta muita coisa. Em que sentido? Porque a Bíblia não dá todos os detalhes. Por exemplo, as talhas estavam vazias? Para que serviam as talhas? Para que todos, naquele momento, por exemplo, eu preciso entender um pouco de cultura da época, e nenhuma cultura. Aqui, nesse caso, é a cultura judaica da época, que a cultura judaica também não é a mesma, que até mesmo o hebraico da época não é mais o mesmo hebraico de hoje. E uma coisa, quando eles iam para a festa do casamento, eles tinham que lavar os pés para entrar. Então tinha que ter aquelas talhas. Então todo mundo já estava lá, as talhas já estavam vazias. As talhas que serviam culturalmente, todo mundo tinha que lavar os pés. Cultura. A cultura é uma coisa que define uma nação. No caso aqui, a nação judaica, aquela cultura da época. Não é mais hoje. Um exemplo, entendeu? Até o tabernáculo que existia, não tem mais hoje, dentro da cultura. Então, as orações diárias do judaísmo ficou no lugar da ida ao tabernáculo, por exemplo. Então, quando lemos a história desse primeiro milagre, aonde estava essa água? Como é que eles enchem? Era quantas talhas? Vocês lembram? Era 6, 7, 8, 10, 20? Não, 6 talhas. Mandaram encher. Onde que tinha água? A água era no Rio Jordão, onde que era? Longe. Era no Mar da Galileia. Qual era a distância? Se você tiver onde ele estava ali, em Caná, até o lugar, o povo foram buscar como essa água rápida. Como é que foi produzida? O tempo, sabe? Ali está tudo rapidinho, mas providenciaram água muito rápida. As talhas estavam vazias. As talhas já são gigantescas. Veja na arqueologia uma talha, para você ver como era gigante, grande. Era a talha de água. E Jesus manda encher, e eles providenciaram, foram até onde tinha água. E o pessoal encheram, cada um. Depois que encheram, aí Jesus realiza o milagre transformando a água em vinho. Mas teve toda uma preparação das pessoas ali naquele momento para aquilo acontecer. Aquela história, para mim, é espetacular. Só que você não vê muito detalhes se você fizer uma leitura rápida. Você vai ver que a cultura ali é lindo. Até mesmo porque Jesus falou para a mãe dele, olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora, sabe? Toda aquela festa de casamento, por que tinha um mestre, por que não podia faltar o vinho? É cultura. Então, quando eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia, eu tenho que entender esse aspecto cultural, linguístico, a língua, filosófico, e tudo isso fazer o quê? Impede uma boa compreensão exata da palavra de Deus. Aí você me diz assim, é fácil falar? Não. Os preguiçosos têm problema hoje, porque precisa se estudar muito para ensinar a verdade como ela é. Por isso que eu digo o seguinte, hoje nessa geração que nós estamos, o Ctrl-V e Ctrl-C, com a internet aí, o pessoal sem estudar, sem analisar, sem amar o texto, sem colocar o coração no texto, sem ter uma boa interpretação, ensina coisas absurdas. O que estão trazendo para o povo hoje é simplesmente absurdo em relação à interpretação. E quando você pega uma coisa, quando você lê um texto e interpreta ele errado, isso não é exegese. Isso é uma exegese. É tirar algo e ler algo, fazer uma aplicação daquilo que não está escrito. Sabe quem é especialista em fazer isso? Não nós, pentecostais. O análise já é natureza. E ler como
ficava na lia e hora, mas hoje a gente tem gasfone para meia hora. Tá com o microfone? Tá com o microfone aí? Tá aqui, isso, segura aí. Assim, na minha opinião, né? Pode segurar qualquer coisa. Para pegar uma Bíblia, um livro, né, uma arqueologia, como que foi na época de, por exemplo, Esther, como eram os carros, né, como era a palmeira, como ela era juíza, a parte dela de mãe. E aí as pessoas têm essa preguiça de ir em casa, parar 40 minutos, 1 hora, de ter esse cuidado, né? E aí sobe no púlpito hoje em dia e fala qualquer coisa, e quem não estudou, quem não entendeu, dá glória a Deus e vai embora. Aí o que acontece? A mentira passa a ser verdade. Verdade. Né? Então, aí quando alguém vem, por isso que, por exemplo, a labuta de quem ensina, do professor que ensina, de um pastor que ensina, a maior dificuldade é você tentar ensinar para alguém que já aprendeu errado com tantas interpretações errôneas que tem por aí. É muito difícil. Por isso que é uma necessidade de pessoas que se apaixonem pela Escritura. Vamos dando continuidade aqui. A hermenêutica sagrada é a ciência e a arte de apurar o sentido do texto bíblico. Ou seja, você faz a apuração do sentido do texto bíblico. Por isso que o termo hermenêutica significa literalmente interpretar, e deriva do vocábulo grego Hermes, um dos chamados deuses da antiga mitologia grega, porta-voz dos deuses e protetor dos viajantes. Era o deus do comércio e dos comerciantes. Portanto, a hermenêutica sagrada é o estudo das leis e princípios de interpretação das Sagradas Escrituras, para se chegar ao sentido exato do texto bíblico. Olha que coisa linda. Esses dias me fazem perguntas direto. Quando você está estudando um texto, como é que você faz? Eu passo semanas estudando. Às vezes eu passo meses estudando, dependendo do assunto, sabe? Dependendo da coisa, ela é tão complicada, tão complicada, tão complicada. Lembra quando nós estudamos aqui se o galo cantou ou não cantou? O que foi que cantou? Qual a interpretação correta do galo? Quantas vezes o galo cantou? Então, se você faz uma leitura rápida dos 4 evangelhos, você nunca vai saber o que é aquilo. E quantas pessoas? Porque nem tudo está explícito por causa do distanciamento linguístico, cultural da época. Por isso que quando fomos falar do galo, nós voltamos a falar de quê? Lembram? Deixa eu ver se vocês lembram. Quando nós falamos do toque do galo que cantou 3 vezes, Pedro não negou, como que foi aquele assunto, lembram? Quando nós tratamos esse assunto? Por exemplo, nós tivemos, quando pedi para vocês estudar esse assunto na época, vocês tiveram que voltar 2000 anos atrás e voltar exatamente nos soldados romanos. E nos soldados romanos, na troca da guarda, e era onde? Era nos palácios que existiam, nos palácios de Herodes, do romano, na guarda romana. Tivemos que voltar no templo, que naquela época o templo estava construído, não está mais hoje. Se o galo estava, aonde o galo cantou, aí você volta exatamente e pegou. O galo cantou aonde? Próximo à casa do sumo sacerdote. Então, tudo isso você vai juntando para fazer uma Interpretação. interpretação. E hoje em dia as pessoas ainda tem alguns pregadores que falam galo literal, como se fosse o galo de hoje. Imagina só, eu vou querer que vocês falem sempre ou então sempre que vocês for falar, coloca aqui, assim, ou então coloca assim, ó, ou então coloca, tá bom? Para todo mundo aqui participar. Porque é importante. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Do galo. Não, mas tinha uma coisa que eu ia comentar. Vamos lá. Eu ia comentar o quê, meu Deus? Falando de tinha galo naquela época, dos pregadores. Sim, aí eu ia falar para ti. Aí eu vi que, para colocar, aí você falou no microfone. Uma grande massa, eu não tenho dúvida de dizer isso aqui, não tem o conceito hermenêutico do que nós estamos tratando aqui, o conceito da hermenêutica, do que nós vamos estudar nessa disciplina aqui. E alguns nunca sentaram. Quando eu falo sentar, como vocês estão aí sentados para ouvir um professor ensinando teologia. Eu não estou dizendo que você precisa da hermenêutica para se tornar um grande pregador. Eu estou dizendo que você necessita para não ensinar heresia. Senão porque nem tudo que você está lendo lá é o que parece. Como, por exemplo,
Quando lemos de madrugada a fila é menor. É mesmo? De madrugada. Oh, meu Deus do céu. De madrugada a fila é menor? Eu tenho que interpretar o texto. E você vê inúmeras pessoas, vai orar de madrugada, porque a fila é menor. Quando que a fila é menor de madrugada, Jesus Cristo? Pelo amor de Deus. Desculpa. Mas eu não, entendeu, irmãos? Eu orei pela madrugada e Deus me respondeu na madrugada. Por causa de um texto, vira uma doutrina. Como é que Deus muda por causa de horário? Sabe? Então. A gente dormindo nesse horário porque. Mas as pessoas têm essa ideia. Aí fica menos pessoas pedindo. Isso não é SUS, gente. Deus não está relacionado a um governo humano. Vou parar de orar meio-dia que todo mundo está almoçando, todo mundo está orando nesse horário. Por exemplo, Jesus é a rosa de Saron. Precisa ser estudado. Quando lemos, por exemplo, se Jesus guardou o sábado ou não, até hoje, isso não é fácil. O nome do cego Bartimeu, outro ponto também, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós vamos, você pode ter uma fé do tamanho, sabe? Aí nós lemos aquilo e começamos a ensinar de uma forma, sabe? Então, é complicado. Por exemplo, pedir, dar-se-vos-á. Como assim pedir, dar-se-vos-á? Como que entende esse texto? Pedir, dar-se-vos-á. Então eu peço, Deus me dá. Nem tudo que nós pedimos, recebemos. Aí nós pegamos esse texto, vamos pedir que ele vai dar. Paulo estava com um espinho na carne. E aquele espinho, quando ele escreveu aquilo, 14 anos já tinha acontecido o espinho. Ele estava sofrendo esse tempo todo. Ele não pegou o espinho quando estava escrevendo, tá bom? Por que eu digo isso para vocês? E ele sofria com aquilo e ele pediu para Deus tirar o espinho da carne dele. Falou, Senhor, tira, em oração. O que foi que Deus falou, que Jesus falou para Paulo? Ele orou e a oração dele, ele pediu, clamou. Ele clamou mesmo, gente. E sabe o que foi que Jesus respondeu? A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. Entendeu? Então, nem sempre o teu pedir, Deus vai responder exatamente o que você está pedindo. Então, nós temos que tomar muito cuidado na interpretação. E Deus sabe o que dá, porque Paulo tinha tido a revelação, foi até o terceiro céu, e Paulo tinha tendências de orgulho. Eu sou o apóstolo, eu vi o Senhor. Entendeu? Deus sabe como trata cada um. Essa é uma grande realidade. Não deixa muitas coisas claras, mas a gente precisa ter em mente. Como, por exemplo, põe tua casa em ordem. Se os anjos realmente quiseram pregar o evangelho, quem ganha a alma sábio é. A unção de Deus despedaça o jugo. Que jugo? Jesus realmente era carpinteiro? Então, tudo isso é hermenêutica, vai nos auxiliar para exatamente não errarmos. O tanque, existiu realmente um anjo que descia lá e mexia as águas? Entendeu? Quando Jesus veio, aí o rapaz falou, Senhor, como é que eu vou? Sempre vem um primeiro e desce. Como que entende isso? Por exemplo, como entender um anjo que descia e mexia as águas? Mas está lá escrito, aí as pessoas vão... Eu já tive em lugares que o pessoal pregou e... Olha a falta de hermenêutica. Pregou e sabe o que aconteceu? Olha, Deus está mexendo as águas, o anjo está aqui mexendo as águas, entre no tanque. O tanque servia culturalmente para todo mundo se refrescar, se lavar. Tem várias... E era nas entradas. Então, quando você vai para a cultura... Por isso que a cultura volta... Aí você volta 2000 anos atrás para você poder fazer a aplicação certa, gente. Primeiro, anjo nenhum desce para mexer água. Anjo nenhum desce para mexer água. O anjo não desce, é uma cultura daquele povo. Já existia paganismo naquela época. Ali, por ali. Existem até escavações que existiam templos subterrâneos. Então, já era costumes que não eram costumes judaicos. Olha, eu tenho aqui, mas a água começa a se mexer. O pessoal sempre acredita nisso. Aí começa a se mexer, aí todo mundo cai. O primeiro que cai era curado. Conversa. Era mentira. Aquilo não existia. Nem quem caía também não era curado. Mas era o que rolava entre
o que estava entre todo mundo que estava ali. Quando você vai estudar a cultura, você vai ver que não tem nada a ver com que... Por isso da importância de quando você lê a Bíblia, e na hora de interpretar, qual é a visão do... Nós temos que observar como é que o escritor estava enxergando aquilo, como é que Moisés enxergou, como é que João enxergou aquilo, como é que Pedro enxergava aquilo, como era que ele estava escrevendo aquilo, como era que ele enxergava aquilo, qual era a visão do observador que estava escrevendo aquilo, sabe? Ele escrevendo. Agora, como é que ela chega até a mim hoje? E eu tenho que entender como era a visão que ele tinha naquela época para que eu consiga fazer uma boa interpretação. Então, isso é muito sério. Então, imagina o que não é ensinado hoje pelo Brasil afora e o mundo com tantas heresias. Bom, ok. Portanto, a hermenêutica sagrada é um estudo de leis e princípios de interpretações das Sagradas Escrituras para se chegar ao sentido do texto bíblico. Não há livros mais perseguidos pelos inimigos, nem livros mais torturados pelos amigos da Bíblia, pelos inimigos da Bíblia, devido à ignorância da sadia regra de interpretação de texto. Todo pregador deve conhecer bem hermenêutica. E eu não falo só pregadores, eu estou falando qualquer pastor, que seja o que for. Por isso que essa disciplina, nós já estudamos 10 disciplinas aqui nesse núcleo, para começar a estudar essa aqui, para depois vir exegese, depois vir homilética, para aprendermos a pôr isso tudo em prática, porque não adianta nada você ter um monte de conhecimento e não conseguir aplicar. Ou ter pouco conhecimento e pouca aplicação. Então, tudo tem que ser dentro da medida correta. Então, a interpretação é muito importante e qualquer pessoa que se disponibilize para assumir uma tribuna, um púlpito, ele precisa ter o entendimento de hermenêutica. Porém, dando continuidade, porém, um momentinho só aqui, se meu óculos ainda. Porém, quantos há que nem o nome a conhecem? Eu estou falando de hermenêutica. Porém, qualquer pregador que ignore esta importante ciência se encontrará muitas vezes perplexo e cairá facilmente no erro de Balaão e na contradição de Coré. A arma principal do soldado de Cristo é as Escrituras sagradas, é a Bíblia Sagrada. E se desconhecer do seu valor é ignorar o seu uso legítimo como soldado da seara do Mestre. Então, o que muitas vezes acontece entre nós, irmãos, é covardia ao lermos. Aí nos é dado a oportunidade. Aí, quando nos é dada a oportunidade, você não se preparou, não estudou, não interpretou, não fez o que tinha que ser feito, e na hora de você ter... Aí você faz uma autoavaliação crítica da tua própria inoperância, permita-me dizer isso, em relação ao desejo do estudo e de amar as Escrituras. Então, isso aqui é muito importante. Bom, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a importância da hermenêutica sagrada. E quando eu falo a importância, eu estou falando... Se quando você lê um texto e você acha difícil, você vai ter escritores como, por exemplo, lembram quantas pessoas escreveram a Bíblia? Mais ou menos? Moisés, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, todos os livros. Quantos homens aproximadamente? 40. Uns 30 homens, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer é que esses homens que escreveram, desde Moisés até João na ilha de Pátimo, foram em épocas diferentes, com culturas diferentes. Então imagina um lendo o outro e um contando a história do outro dentro da sua interpretação. Por exemplo, o próprio Pedro admitiu que os textos de Paulo eram difíceis de entender. Ou seja, Paulo como erudito, Paulo como ex-rabino, Paulo como membro do Sinédrio, ele aprendeu ao lado de Gamaliel. Então, ler Pedro
teve algumas dificuldades. E não é fácil não, irmãos. Tá? Então eu quero até ler com vocês. Por exemplo, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Quer ver? Leia aí para mim. 2 de Pedro, por favor. Os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Glória a Deus. 3, 15, 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha só, gente. Quem sou eu perto de Pedro, sabe? Irmã, quem somos nós perto de Pedro? E viveu na mesma época. Ó, há uma diferença na mesma cultura de época, sabe? Não é diferente, por exemplo, do livro mais querido por você, é diferente da Veja, do livro que você leu, está lendo, sabe? Que é um livro do ano passado, desse ano. Então está muito dentro da cultura, do costume, da época. Então eles estavam próximos, dentro da própria cultura. E Pedro já, dentro da sabedoria de Paulo, ele falou assim, olha, isso aqui não é... Esses mistérios aqui não é para qualquer um, não. E uma coisa, quando eu sempre falo para vocês de cultura e de voltar, quando tem textos que Paulo escreve, que há alegria nas tripas, que existe uma alegria nas tripas. Como é que uma cultura interpreta que há uma alegria nas tripas? Como pode tripa trazer alegria? Como eu posso entender que para hoje que a alegria do Senhor é nas tripas, ou que eu me fortaleço na alegria do Senhor? Como que eu posso entender algo mais ou menos assim? É exatamente quando você volta um pouquinho para a cultura, você vai ver que quando a pessoa comia, ela se sentia alegre, e a alegria vinha de dentro, a alegria vinha daqui, depois que comia. Então, automaticamente, tinha exatamente essa interpretação. Então, agora, como é que eu trago isso para fazer uma introdução para o século XXI? Quando a Bíblia é sensacional. Quando, por exemplo, João, no ano 100, está escrevendo o livro do Apocalipse e várias outras passagens, demonstra que o chifre está relacionado a poder, força, relacionado ao chifre do boi, da força do boi. Então, aponta chifre. Está falando de poder, está falando de força. Então, como é que a gente hoje poderia interpretar isso, o poder, o chifre, então, usando essa linguagem simbólica da Bíblia? Como interpretar, entendeu? Então, você hoje falar dos chifres. Se o chifre era poder naquela época, está relacionado à força do boi, e o chifre do boi e o chifre relacionava à força, o que eu quero dizer para vocês hoje é que se eu falar hoje, em pleno século XXI, isso, por exemplo, irmão, receba chifre, você está me entendendo? Irmão, receba poder, receba chifre aí, irmão. Um exemplo, entendeu? Não, misericórdia. Ou glória. Não, eu acho que, dependendo da pessoa, ela vai dar glória. E depois de uma explicação dessa, pode dar, qual é o problema? Agora, olha, em pleno século XXI, você fala um negócio desse, hoje o chifre está falando que você é outra coisa. Tem um outro sentido dentro dessa cultura. Se estou sendo claro? Dentro dessa cultura. Aí você não pode... Pode, por favor. Tá bom? Pastor, Sim. Uma pergunta também que é bem falado hoje em dia, a gente escuta bastante, sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos também, né? Tem 32, né? Que tem muito a ver também com isso, né? Como que você vai falar por ossos secos e vai começar a ter tudo? A gente temos muitas pessoas falando pregações sobre isso, e eu já escutei de vários jeitos, né? Sobre essa situação também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia, ela tem várias linguagens. Nós vamos aprender isso nessa aula aqui de hermenêutica, né? Literal, simbólica, literal, simbólica,
e alegórica, principal. Quando você faz... Agora imagina só, nós temos 66 livros, certo? Você pega um livro e vai interpretar uma visão. Se você interpretar ela literal, acabou sua aplicação. Se você interpretar ela literal, você acabou sua interpretação. Se você pegar uma visão que não é física e está usando alguma linguagem alegórica, e você começar a usar partes da alegoria, como principalmente no livro de Ezequiel, você vai fazer a interpretação errada, você vai aplicar errado, e aí que está. Muitos vão errar na interpretação por falta, nós estamos falando aqui nessa aula, exatamente pela falta do conhecimento hermenêutico. Então eu pego um texto que não é literal, ele é uma visão, então eu tenho que entender ele como uma alegoria, como uma visão, como eu tenho que fazer a interpretação do texto, não no literal, mas dentro de uma alegoria ou dentro de uma simbologia. Aí eu preciso saber o que eu estou lendo para fazer a interpretação certa, senão eu vou errar. Na aplicação. Então, por exemplo, quando Deus falou para Abraão, multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu, ele está querendo dizer o quê? Do céu. Agora, lembra que eu falei na visão do observador? Eu sou aqui Abraão, certo? Na minha cultura, que não existia cidades, luz, iluminação à noite, se você olha para um céu, o que é que você vê? Iluminação. As estrelas. Muitas. Multiplicação. Uma descendência grande. E se ela estava na parte de cima, está relacionado a uma descendência, espiritual. A gente não somos daqui, né? Isso. E ele também falou assim, e também como a areia da praia. Oi, então é duas descendências, brother. Então ele fala, e por quê? Aí ele olhava para a praia e olhava para as estrelas. Aí você pega a areia da praia e põe na mão. Imagina, põe várias, como a descendência, outra descendência que estava relacionado à variedade, à multiplicação semelhante à que está em cima. Agora, qual é o que ele está querendo dizer ali? É espiritual? É simbólico? O que você... Só para chegar nessa que você está. Se você erra aí, meu amigo, nisso, é o que? É espiritual? É literal o que ele está falando? É literal? É simbólico? A simbologia vai se tornar realidade? Então eu preciso de uma boa hermenêutica para interpretar o texto, para saber, na observação de Abraão, como que ele olhava as estrelas, olhava para a praia. Aí Deus diz assim, baseado da vivência de Abraão, ele promete, baseado nas experiências de Abraão. Estou sendo claro? Porque por isso que hoje, para cada um, ele fala da forma baseada na experiência de cada um. Se eu errar nisso, mas não é alegoria, e nem tampouco físico. Simbólico. É simbólico. E se eu for pregar e dizer, Deus vai multiplicar a tua descendência, como Deus falou, eu tenho que tomar cuidado. Nós erramos muito, até mesmo na hora de profetizar. Estamos profetizando aquilo que Deus não falou, às vezes. Por mim, agora, eu não sei, aí aplico o que eu acho. E quando eu acho, e a Bíblia não acha, aí pronto. Sobre isso daí, sobre Ezequiel, é que eu já ouvi muita gente falando, né, sobre pregação, e aí vão falar da parte do ossinho, do ouvido, que é a bigorna, né? Aí que ele escuta, aí imagina aquele